Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para falar sobre um dos casos criminais mais conhecidos e também mais misteriosos de todos os tempos. Eu estou falando do desaparecimento de Madeleine McCann. Ela desapareceu em 2007 enquanto estava em uma viagem com seus pais e até hoje não se sabe o que de fato aconteceu com essa menina. Mas agora a novidade é que surgiram novas evidências que podem esclarecer este crime e também reabrir o caso, e eu vou contar tudo para vocês no vídeo de hoje. Mas antes, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal, deixando os seus comentários, tudo isso apoia muito o meu trabalho. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos o contato mais direto. E também eu preciso te dar a dica do método Bill do professor Jonas Bressan. Acontece que a promoção de Páscoa foi estendida, então o curso de R$ 697 no meu link você vai pagar apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70. Ou seja, R$30, aliás, menos de R$30 por mês para você garantir o melhor curso de inglês na internet. E se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método Bill do professor Jonas Bressan. Acesse o link que estará aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado e já garanta o melhor curso de inglês na internet com o melhor desconto, mais de 50% de desconto. Bom, então é isso e bora para o caso de hoje. Há cerca de 18 anos desaparecia Madeleine McCann e esse se tornaria um dos casos criminais mais misteriosos do mundo. Tudo aconteceu no dia 3 de maio de 2007 na Praia da Luz, em Portugal, quando essa menina linda, britânica de apenas 3 anos de idade foi levada do quarto onde ela dormia com os seus irmãos gêmeos. Até hoje o caso permanece como um dos casos mais enigmáticos e também mais midiáticos da história criminal. Não há ninguém que goste de casos criminais e acompanhe este conteúdo que não conheça Madeleine McCann. Para vocês entenderem tudo o que aconteceu, eu preciso contar aqui um pouco do contexto para vocês. Bom, a Madeleine estava de férias com seus pais, com a Kate e com o Gary e com seus 2 irmãos que eram gêmeos. Eles estavam em um resort no Algarve. Na noite do seu desaparecimento, ela foi deixada dormindo no apartamento térreo 5A do Resort Ocean Club, localizado na Praia da Luz. E ela ficou lá com seus 2 irmãos enquanto os pais estavam jantando em um restaurante próximo. Eles estavam na companhia de amigos nesse restaurante que ficava dentro do resort. Os pais da Madeleine são médicos britânicos e eles ficaram seguindo ali naquela noite uma rotina de verificar as crianças a cada 30 ou 20 minutos, enquanto eles jantavam com amigos num restaurante que chamava Tapas. Esse restaurante ficava dentro do resort e às 9 horas o Gary foi verificar as crianças, então o pai foi verificar e ele encontrou tudo normal, e às 10 foi a vez da Kate verificar as crianças. Ela então, quando chegou no quarto, encontrou a cama da Madeleine vazia e a janela do quarto estava aberta. A polícia foi acionada imediatamente, mas as primeiras horas foram marcadas por uma confusão completa, com buscas descoordenadas e falhas na preservação da cena do crime. E desde então esse caso gerou uma busca internacional. Tiveram inúmeras teorias, uma cobertura midiática sem precedentes, mas nada foi encontrado. O caso da Madeleine é notório não apenas pelo mistério que existe aqui neste caso, mas também pela controvérsia em torno dessa investigação que apresentou tantas falhas. Essa investigação inicialmente foi conduzida pela polícia judiciária portuguesa e enfrentou duras críticas por falhas que eles cometeram, como por exemplo a contaminação do quarto, que era a cena do crime, e também a falta de coordenação entre as pessoas que participaram disso tudo. A polícia judiciária portuguesa assumiu o caso, mas enfrentou dificuldades nessa investigação desde o início. E foi suposto inicialmente que a Madeleine poderia ter saído do quarto e do resort por conta própria, o que é um absurdo e também muito improvável, porque ela era uma criança de apenas 3 anos de idade. Mas ainda que haja essa possibilidade dela ter saído andando por conta própria, ainda que houvesse essa possibilidade, logo essa menina seria encontrada.
Mas os pais dela, desde o início, sabiam que a filha não havia saído do quarto por conta própria. Eles sabiam que ela havia sido sequestrada por um criminoso. O seu desaparecimento, então, se tornou uma das notícias mais notórias, talvez pela rapidez com que se iniciou aqui a investigação e também com a rapidez das notícias. E também pelo tempo em que tudo isso tem levado. Vai fazer quase 20 anos e a Madeleine ainda não foi encontrada nenhum vestígio dela. Para vocês terem uma ideia de como tudo foi rápido, o jornal britânico The Daily Telegraph, à meia-noite da madrugada do dia 4 de maio, já estava fazendo manchetes sobre uma menina de 3 anos que havia sido sequestrada. Então ganhou as mídias locais e britânicas muito rápido esse caso. Porém, a ausência de câmeras de segurança no resort, a contaminação do local por hóspedes e funcionários logo após o desaparecimento e também a demora em estabelecer barreiras nas entradas do resort dificultaram muito aqui a investigação. Testemunhas chegaram a relatar avistarem um homem carregando uma menina, mas ninguém conseguia descrever exatamente quem era esse homem, quais eram as características dele. As descrições eram extremamente vagas, mas mesmo assim disso surgiu um retrato falado entre aspas. Porque esse retrato falado chegou a ser motivo de piada, porque basicamente era um rosto oval com cabelo e só isso. Esse retrato falado não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca, não tinha nada. Então esse retrato falado não queria dizer absolutamente nada, não significava nada. Ninguém poderia ser localizado a partir desse retrato falado. Na verdade, aquela poderia ser qualquer pessoa com cabelo curto. Esse caso, de fato, é muito misterioso, mas não só pelo fato da Madeleine ter sumido sem deixar rastros, mas pela forma com que tudo aconteceu. Acontece que os pais da Madeleine estavam naquele restaurante bem próximo ali do quarto. É dito que o restaurante dava vista para o apartamento onde a Madeleine estava dormindo com os gêmeos. Esse restaurante ficava de um lado da piscina e o apartamento ficava do outro lado da piscina em uma distância ali de 50 metros. Naquela noite, os pais da Madeleine poderiam ter usado o serviço da creche que tinha ali no resort, onde as crianças ficariam sob supervisão, mas eles preferiram deixar as crianças dormindo ali no apartamento porque eles iriam ficar até tarde no restaurante, então eles acharam melhor deixar as crianças no quarto. Mas acontece que aquele apartamento tinha uma janela que dava para a rua. Então foi muito fácil de alguém entrar ali e levar a Madeleine. De qualquer forma, a pessoa que entrou no local conseguiu fazer isso de uma forma com que ninguém a visse, e também de uma forma que não acordou as outras 2 crianças que estavam no quarto. E muito provavelmente pode não ter acordado a própria Madeleine, porque senão provavelmente ela teria chorado, ou então ela acordou, ficou em choque e ficou quietinha ali no braço do seu sequestrador. Mas o fato é que essa pessoa fez isso sem chamar a atenção de ninguém ao redor. Ninguém viu esse sequestro acontecer. O combinado, conforme eu falei para vocês, entre os pais da Madeleine era dar uma verificada nas crianças a cada 20 ou 30 minutos. E foi nesse meio tempo que o sequestrador acessou o quarto e levou a Madeleine embora. A polícia britânica enviou representantes para apoiar a família ali em Portugal e o serviço de inteligência britânico também colaborou com as autoridades portuguesas. Afinal de contas, a Madeleine era uma cidadã britânica. E começou logo a ser investigado homens com histórico de crimes contra menores que tinha ali na região na época do crime. E foi noticiado que a polícia britânica informou a polícia portuguesa que cerca de 130 ingleses abusadores de menores estiveram no Algarve semanas antes do sequestro da Madeleine. Então tinha bastante homens com interesse em crianças por perto quando a Madeleine desapareceu. Quanto à investigação, no dia 11 de maio, o resort foi liberado após ser periciado e no dia 13 de maio, a polícia admitiu pela primeira vez que não tinham qualquer suspeito em vista. A única via de investigação consistia na examinação de fotografias tiradas por turistas. Então, basicamente, parecia que a polícia estava perdida, sem saber por onde começar essa investigação. E sem ter para onde correr, os policiais começaram a reparar em um homem que ficava sempre ali próximo dos policiais e também da mídia local, dos jornalistas que acampavam ali em frente ao resort. Tinha um homem que estava todos os dias ali enquanto a perícia acontecia. Ele parecia interessado até demais na investigação. E isso começou a levantar algumas suspeitas, porque nós sabemos que tem criminosos que voltam à cena do crime.
Bom, esse homem morava perto do resort e com isso ele acabou se tornando um suspeito pelo fato dele estar sempre ali próximo. Inclusive foi uma jornalista que suspeitou dele e deu o nome dele para a polícia. Dia 14 de maio foram iniciadas buscas na casa onde ele morava com a sua mãe e a polícia, junto com equipes da investigação forense, selaram a casa. A piscina foi drenada. Todos que moravam lá, inclusive o Robert Murat, que foi o homem que foi colocado como suspeito, foram interrogados. E o Robert falou que, na verdade, ele estava profundamente preocupado com o caso da Madeleine e que ele havia perdido a guarda da sua filha, também de 3 anos, que era muito parecida com a Madeleine. Então, de certa forma, o caso da Madeleine tocou muito ele, por ele também ser pai de uma menina de 3 anos que ele havia perdido a guarda, e por isso que ele ficou ali próximo. Ele chegou a ser considerado um suspeito, mas ele não foi detido, também não foi acusado, e logo ele foi retirado ali da lista de suspeitos por falta de provas. Foi comprovado que esse homem não tinha nada a ver com o desaparecimento da Madeleine. Em setembro de 2007, a Kate e o Gary, os pais da Madeleine, foram declarados também suspeitos, com base aqui principalmente na suspeita de um homicídio acidental causado por negligência ou por excesso de medicação calmante que eles poderiam ter dado a Madeleine para que ela dormisse naquela noite enquanto eles curtiam um jantar com amigos. Então a polícia começou a desconfiar que eles poderiam ter administrado remédio calmante para a filha e ela ter falecido acidentalmente. A base para essa suspeita começou quando cães farejadores detectaram odor de cadáver e sangue no apartamento 5A, onde a Madeleine dormia, e também em um carro que o casal havia alugado 25 dias depois do desaparecimento. A teoria era que eles haviam dado remédio para Madeleine, ela havia falecido acidentalmente e eles, algum tempo depois, usaram esse carro alugado para transportar o corpo da menina. Essa teoria ganhou muita força na mídia. Tem um investigador que teve que ser afastado do caso porque ele acreditava que realmente os pais da Madeleine eram os culpados. Tem também um jornalista que acredita nessa teoria, escreveu livros. Mas no final, análises de DNA com os vestígios do carro foram consideradas inconclusivas. E essa linha de investigação contra os McCanns acabou sendo abandonada em julho de 2008. E o caso foi arquivado por falta de provas. E a grande questão aqui desse caso foram anos e anos de investigação sem nunca identificar o que de fato aconteceu com essa menina naquela noite. Como que alguém levou essa menina e ninguém viu, ninguém estava passando pela rua, nenhum carro. Uma criança foi levada de dentro do quarto de um resort onde ela estava dormindo e simplesmente ninguém viu nada. Um caso extremamente misterioso. As principais linhas de investigação foram as seguintes no começo ali da investigação: que a Madeleine teria sido sequestrada por uma rede de pedos internacional, ou então havia sido um sequestro para adoção ilegal. Como vocês sabem, esse caso ganhou proporções globais, impulsionado pela campanha incansável dos pais dela. Eles nunca desistiram de encontrar a Madeleine e até hoje eles não desistiram, eles lutaram a vida inteira deles. Eles contrataram detetives particulares, eles usaram a mídia para manter o caso em evidência, usaram todas as armas que eles tinham em mãos. Também foram arrecadados fundos e financiaram buscas privadas, enquanto a polícia de Londres, a Scotland Yard, lançou a Operação Grand em 2011, sob a pressão do governo britânico para revisar esse caso. E em 2003, a Scotland Yard divulgou retratos falados de um novo suspeito, isso baseado em testemunhas que viram o homem na noite do desaparecimento e suspeitaram que ele poderia ter alguma coisa a ver aqui com o desaparecimento da Madeleine. E com isso, a hipótese de um crime planejado foi ganhando força com o tempo. Mas, apesar de milhões de libras investidos aqui na investigação, o caso permaneceu sem solução até 2020. Quando finalmente um suspeito foi listado. Acontece que em junho de 2020, as autoridades alemãs identificaram Christian Bruckner, um pedo condenado com um longo histórico de crimes, e ele foi considerado o principal suspeito de ter sequestrado a Madeleine McCann. Acontece que o Christian vivia no Algarve entre os anos 1995 e 2007, e ele estava a poucos quilômetros da Praia da Luz na noite do desaparecimento.
Contando um pouco sobre a vida pregressa dele, ele nasceu em 1976, na Alemanha, e é dito que ele teve uma infância um tanto quanto conturbada e começou logo cedo uma carreira criminal. Logo na adolescência, ele já começou a cometer crimes. Ele foi fichado pela primeira vez aos 15 anos por dirigir sem habilitação. E antes de completar 18 anos, ele já tinha 3 condenações, incluindo abuso de uma criança de 6 anos de idade. Ele, então, com 19 anos, se mudou para Portugal na década de 1990 e ele vivia como um nômade ali em Portugal. Ele se sustentava de pequenos furtos e também de tráfico de substâncias. Ele basicamente residia em trailers e também em vans, o que dificultava a localização por parte das autoridades. Ele também viajava muito e também isso dificultou muito as coisas ao longo do tempo, as investigações que foram feitas contra ele. E em abril de 2006, ele acabou sendo detido por roubo de diesel. Ele alegou que ele vivia em uma van na época e ele evitou com isso que a polícia revistasse a casa que ele alugava, que era de fato onde ele morava. Mas posteriormente, nessa casa, foram encontrados vídeos onde aparecia o Christian abusando de uma americana, uma idosa americana. E também ali foram encontrados objetos que ele furtava de turistas. Por ter roubado esse diesel, ele acabou ficando preso até dezembro de 2006. Até então, esse vídeo não havia sido encontrado. Ao todo foram 8 meses de prisão e esse tempo é bem comum para um crime como roubo, mas acabou sendo esticado o tempo de prisão justamente porque ele não quis dar um endereço formal e ele insistia que ele morava em uma van, em uma espécie de furgão, exatamente para a polícia não acessar o seu apartamento. Um conhecido dele, sabendo que ele estava preso, foi até a casa do Christian com um colega para pegar o diesel que tinha ali. E esse colega depois se tornou uma testemunha-chave contra o Christian, e essa informação é muito importante. Bom, esse conhecido dele conta que não havia muita coisa ali no apartamento, mas ele pegou uma pistola e encontrou uns 20 litros de diesel na casa. Eles pegaram tudo aquilo, perceberam que estava tudo vazio, que não havia mais nada, mas então essa pessoa que virou testemunha-chave posteriormente achou uma câmera e ligou essa câmera. E ali dentro ele encontrou imagens que se tornariam prova de um abuso que o Christian cometeu contra aquela americana de 72 anos na Praia da Luz, no ano de 2005. Então eles foram lá pegar algumas coisas do Christian, roubar o diesel do Christian e encontraram uma prova que condenaria mais tarde o Christian, uma prova de um crime terrível. Mas o Christian acabou sendo condenado por este crime apenas anos mais tarde, em 2019, e nós vamos chegar lá ainda. Bom, o Christian depois foi solto e ele continuou solto nos anos seguintes. E em 2007 ele ficava andando com um trailer bem grande que ele modificava o tempo inteiro. E às vezes ele ficava em estacionamento de trailers, dormindo lá e as pessoas o conheciam. Mas logo após o desaparecimento da Madeleine McCann, ele foi embora da Praia da Luz e ele voltou para a Alemanha. A casa que ele alugava, que era meio que em segredo, ele nunca contou para a polícia que ele alugava aquela casa, ficava a cerca de 10 quilômetros do resort onde a Madeleine desapareceu. Mas agora a questão é como o Christian foi colocado como principal suspeito do caso da Madeleine. O que se sabe até agora é que no dia 3 de maio de 2007, o dia dos fatos em que a Madeleine desapareceu, alguém ligou para o Christian de um número pré-pago, 1 hora antes do desaparecimento da menina. E esse telefonema é a única prova divulgada pela polícia que coloca o Christian perto da cena do crime. Por esse sinal de celular foi localizado que o Christian estava perto do resort onde a Madeleine desapareceu. O celular dele estava a menos de 5 minutos do resort. Na época, conforme eu falei para vocês, ele morava em uma van bem velha, bem surrada, que ele usava inclusive para traficar substâncias. Após deixar Portugal, logo após o desaparecimento da Madeleine, em maio de 2007, ele foi para o norte da Alemanha. Em 2009, ele comprou um terreno onde ficava uma fábrica abandonada que estava desativada e foi lá que 7 anos depois, em 2016, que a polícia alemã encontrou enterrado embaixo da ossada de um cachorro que tinha sido dele 6 pendrives e 2 cartões de memória, com mais de 8.000 fotos e vídeos impróprios. Entre eles, com arquivos de pedo e zoo.
eu não posso falar a palavra inteira aqui para vocês, mas quem não estiver entendendo, com arquivos com crianças e com animais. Ali a polícia também descobriu um par de colchões sujos encostados em uma parede, uma banheira cheia de garrafas vazias de bebidas, um par de óculos escuros femininos quebrados, e é aqui que também encontraram evidências de que a Madeleine não está mais viva, isso segundo o que foi relatado pelo The Sun. Mas na verdade o Christian estava na mira da polícia alemã desde 2014, quando foi encontrada uma câmera com cerca de 400 fotos e vídeos de pedo em um apartamento alugado por ele. Em 2016, ele foi condenado por posse e produção de pornografia infantil e abuso sexual, mas nessa altura ele já estava foragido, ninguém sabia por qual parte do mundo ele estava, porque ele ficava viajando com aquela van. Então, como ele viajava muito, ficava muito difícil para as autoridades localizá-lo, e foi também acessado seu histórico de bate-papo online. E revelou que ele tinha fantasias perturbadoras com menores. Esse homem é completamente perturbado, ele é um criminoso em série que tem foco em criança. E ele conversava sobre sequestrar e abusar de menores em uma sala de bate-papo. E isso teria acontecido em setembro de 2013. E não é que ele gostava de menor de idade, não é de menina de 17 anos, não, ele gostava de crianças. Em uma conversa com o seu amigo online, ele afirmou que faria muitos filmes se capturasse um pequeno. Pequeno, ele quer dizer uma criança. Ele também acessava a Dark Web e falava sobre sequestrar e usar menores por dias e também como destruir provas. Ele também falava sobre gravar conteúdos. E em 2017 surgiu uma nova pista no caso da Madeleine, quando o conhecido do Christian, um outro criminoso chamado LGB, ligou para fazer uma denúncia contra ele. Ele fez isso após assistir um especial de aniversário do desaparecimento da Madeleine. Ele contou para a polícia nessa ligação que ele se encontrou com o Christian por um acaso em um festival na Espanha. Esse festival teria ocorrido ali por volta de 2008. Durante essa conversa, o tema do desaparecimento da Madeleine McCann acabou surgindo, porque estava muito forte essa investigação e eles estavam meio que próximo ali de onde tudo tinha acontecido. O Elge então mencionou que não entendia como a Madeleine havia desaparecido sem deixar qualquer rastro, então parece que ele estava em uma conversa despretensiosa com o Christian sobre o desaparecimento da Madeleine, mas aí o Christian, que já estava bêbado nessa altura, respondeu o seguinte: ela não gritou. Essa declaração levou o Elge a suspeitar do envolvimento do Christian no desaparecimento da Madeleine. Então é como se ele tivesse confessado o crime. No dia seguinte, o Christian simplesmente foi embora do festival sem avisar ninguém, e tudo isso reforçou ainda mais as suspeitas do Elge. E depois de anos foi que ele decidiu fazer essa denúncia para a polícia. Em 2018, o Christian ainda era considerado foragido, mas então ele foi preso por acusações pendentes de tráfico de drogas na Itália e foi extraditado para a Alemanha no ano seguinte. O Elge, que foi a pessoa também que encontrou aquela câmera com diversas fotos no apartamento do Christian quando ele estava preso, virou testemunha-chave do caso e ele ficou sob proteção durante anos pelo Departamento Federal de Polícia da Alemanha. Então, além de ele encontrar aqueles vídeos no apartamento do Christian, onde aparecia o Christian abusando de uma americana idosa, que foi usado como prova contra ele em 2019, o Elge também tinha aqui praticamente a confissão que o Christian tinha alguma coisa a ver com o caso da Madeleine. Ele contou para as autoridades, o Elge, que conheceu o Christian algum tempo antes de tudo acontecer e ele achou que o Christian era um cara legal, mas depois ele descobriu essas coisas que o chocaram, aqueles vídeos, né, no apartamento do Christian. Ele se deparou com tudo aquilo e ficou assustado. Depois disso, eles perderam contato e eles só foram se encontrar novamente em 2008, um ano após o sequestro da Madeleine nesse festival que aconteceu na Espanha. E no dia seguinte, que o Christian teria feito essa suposta confissão, ele simplesmente desapareceu. Bom, com base nisso tudo, em 2019 o Christian finalmente foi preso na Alemanha pelo crime que ele cometeu em 2005 de ter abusado de uma turista na Praia da Luz. E em 2020, os promotores alemães finalmente revelaram ao mundo que tinha um suspeito preso sob investigação pelo sequestro da Madeleine. E logo foi revelado a identidade dele, que era o Christian, que é o Christian na verdade.
E as autoridades falaram pela primeira vez que tinham certeza que a Madeleine estava sem vida, mas eles não falaram com base em que eles têm essa certeza. Nesse meio tempo, o Christian foi acusado de diversos outros crimes, mas ele foi absolvido de todas as acusações. E se continuar dessa forma, ele será solto em setembro de 2025, daqui 4 meses, porque ele terá cumprido toda a sua pena pelo crime de abuso que ele cometeu e foi condenado em 2019. E agora, pela primeira vez, foram reveladas pelas autoridades alemãs tudo o que eles encontraram naquela fábrica abandonada, que era de propriedade do Christian. Até então, eles não haviam revelado. Ali foram encontrados roupas, brinquedos de crianças. Tudo isso estava naquele esconderijo abandonado. Ali também foram encontradas máscaras, produtos químicos, armas. Havia também um disco rígido com fotos que os investigadores alemães continuam mantendo em segredo, então eles não falam o que tem nessas fotos, mas existe a suspeita que aqui pode estar o porquê de eles terem certeza de que a Madeleine está sem vida. Será que ali tem alguma foto da Madeleine que revela o que de fato aconteceu com ela? Não tem como saber, ainda está em segredo. Ali na fábrica também foram encontrados mais de 75 trajes de banho infantis, maiôs infantis foram encontrados, 75, além de brinquedos, bicicletas pequenas e uma mala com várias fotos de meninas pequenas, entre 4 e 5 anos. Ali os policiais também encontraram um pedido de indenização assinado pelo Christian que comprova que realmente ele esteve naquele festival na Espanha em 2008, onde ele teria confessado o crime para o Elde. A sua van no festival acabou sofrendo um acidente e ele teve que fazer esse documento pedindo uma indenização, porque acho que alguém bateu na van dele, algo do tipo. E esse documento comprova onde ele esteve e também a data, que é esse festival que aconteceu em 2008 na Espanha. Então comprova que realmente o Elde poderia estar falando a verdade. Foi comprovado também que o Christian visitou o Algarve nos anos seguintes ao desaparecimento da Madeleine, de acordo com o sistema de navegação por satélite, e também um ex-companheiro de cela do Christian disse que o homem contou uma história bem semelhante às circunstâncias do desaparecimento da Madeleine. Segundo este homem que dividiu a cela com o Christian durante algum tempo, o Christian se gabava de ter morado em uma área de Portugal onde viviam pessoas muito ricas. E ele teria dito também que havia em algum lugar uma janela aberta e que ele teria se beneficiado disso de alguma forma. Ele disse que entrou nesse apartamento através dessa janela aberta por causa de dinheiro, então ele teria entrado no local em busca de dinheiro e que não encontrou nada, mas encontrou uma criança e levou essa criança do local. Então ele confessou aqui um sequestro de uma criança no Algarve. E ele falou que algumas horas depois o local ficou cercado de policiais e cães. O Christian também teria perguntado ao companheiro de cela se a impressão digital dele poderia ter ficado na janela e o homem falou que provavelmente. E o Christian também teria falado que havia levado a criança em seu carro enquanto a polícia e os cães farejadores estavam procurando por ela. Ele falou que depois disso ele foi embora e desapareceu junto com a criança. Ele também teria perguntado para o seu companheiro de cela se o DNA de uma criança poderia ser encontrado como prova. E o companheiro de cela falou que sim. E tudo isso parece muito com o sequestro da Madeleine McCann. Além disso, a polícia alemã também encontrou histórias em contas de e-mail que pertencem ao Christian e eles acreditam que algumas foram escritas por volta de 2010, 3 anos depois da Madeleine desaparecer. Em uma história, ele escreveu o seguinte: olho animadamente para a porta, uma menina muito pequena entra na sala. Ela definitivamente não tem mais de 5 anos. Cabelos longos e loiros presos e Maria Chiquinhas balançando alegremente para frente e para trás, enquanto vem em minha direção. Esta é a empregada Anneli. Ela tem 4 anos. Me sinto no paraíso agora. E essa é uma história extremamente perturbadora, claramente de um pedo. Em uma segunda história que ele também escreveu, ele descreve a espera do lado de fora de uma creche para sequestrar uma mãe e uma criança. E ele detalha toda essa história em diversos detalhes macabros que eu acabei nem trazendo aqui também, senão iria se estender muito aqui o vídeo. Bom, o fato é que o Christian deve ficar na prisão até setembro de 2025 deste ano, mas os seus advogados estão tentando libertá-lo antecipadamente, possivelmente neste mês.
Enquanto isso, os promotores estão buscando um novo julgamento sobre outras acusações de abuso, das quais ele foi absolvido no final do ano passado, para tentar mantê-lo preso pelo menos um pouquinho mais por crimes que nós sabemos que ele cometeu e as autoridades também. E se essa tentativa falhar, eles podem usar a última cartada, que é acusá-lo pelo caso da Madeleine McCann, para tentar mantê-lo na prisão. Mas os promotores não querem fazer isso neste momento porque não tem provas forenses o suficiente que seriam necessárias para uma condenação ali na Alemanha. Infelizmente, esse caso continua em aberto e sem provas de onde Madeleine pode estar, se ela está com vida ou sem vida, apesar das autoridades alemãs falarem que tem certeza que ela está sem vida. Bom, o caso da Madeleine continua a fascinar e também a frustrar o público, quase 2 décadas após o seu desaparecimento. Mas ao menos a identificação do Christian como o suspeito em 2020 e também as recentes descobertas reveladas trouxeram alguma esperança renovada aqui para esse caso. Mas claro que também destacou os desafios de resolver um caso sem evidências forenses definitivas, também um caso tão antigo. Cada dia que passa, mais provas são perdidas ao longo do tempo. Bom, essas imagens explícitas encontradas nos pertences do Christian, esses biquínis infantis, essas armas e também os testemunhos contra ele, pintam um quadro bem perturbador aqui de um criminoso perigoso que deveria passar o resto da vida na cadeia. Mas infelizmente a ausência de uma conexão direta com a Madeleine mantém esse caso misterioso. Então o mistério quanto ao paradeiro de Madeleine continua vivo. O futuro desse caso depende da capacidade das autoridades de transformar essas evidências em uma acusação sólida contra ele. Enquanto isso, a Madeleine continua a ser mais um caso não solucionado. Mas essas são as novidades que nós temos aqui nesse caso. Parece que alguma coisa, pelo menos, avançou. Vamos aguardar. Eu trago aqui para vocês qualquer outra novidade. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.